Saudações a todos, e agora eu lerei e comentarei um breve texto que falará sobre o que são, afinal, as humanidades médicas. O tema das humanidades médicas, ele ressurgiu entre os médicos e na sociedade brasileira com relativa grande força. Ao lado da ideia de se buscar uma formação adequada em humanidades médicas, talvez só ter como justificativa ver a necessidade percebida de se humanizar a medicina. É a expressão que eu considero imprecisa e eu diria até mesmo infeliz, já que o único ser que pratica a medicina é o ser humano, e nenhum ser humano, por pior que seja aos nossos olhos, deixa de sê-lo. Isto é, perde a sua dignidade inerente, deixa de ser um humano, deixa de ter humanidade. Seja à luz da visão teológica cristã, por causa da imagem divina, seja à luz da ética secularista kantiana. Então, esse termo humanização, talvez ele esteja mal colocado. E toda vez que nós iniciamos um esforço filosófico, vocês irão perceber que dá-se muita atenção aos termos utilizados, como você põe as palavras, porque, inevitavelmente, a forma como você se expressa colabora ou prejudica a forma pela qual você reflete, pela qual você pensa. Então é muito difícil você conseguir pensar acerca daquilo que você não consegue falar. E se você trabalha com termos inadequados, com palavras impróprias, o seu pensamento ficará prejudicado também. Mas vamos adiante. Talvez o objetivo não seja exatamente humanizar, mas sim qualificar, tornar virtuoso o praticante da medicina. E para tal objetivo, as humanidades médicas são excelentes ferramentas. Ao lado da ciência que qualifica o conhecimento e a técnica do profissional, as humanidades atuam na formação do indivíduo, de sua personalidade e de seus valores. O escopo de áreas do saber e da ação humana envolvidos nessa busca é imenso. Quando falamos de humanidades, falamos de literatura, filosofia, artes, oratória, lógica, poética, retórica, história e muitas outras áreas e possibilidades de estudo. As humanidades nos ensinam a compreender a experiência da existência humana e possibilitam o dom da empatia, por exemplo, de colocar-se na pele do próximo, componente este tão importante na capacidade diagnóstica, bloco fundamental da arte médica. Os três grandes blocos da arte médica, eles são o diagnóstico, a arte de descobrir qual é a entidade nosológica, qual é a doença que acomete o paciente, a prognosticação, você saber falar aonde aquilo vai chegar, se você não fizer nada, o que acontecerá ao paciente, ou se você administrar uma medicação, como ele poderá responder, qual a chance de sucesso. O nome disso é prognóstico. Você olha para frente, pró-frente, gnosis, conhecimento. Daí a referência da antiga medicina pagã hipocrática ao deus Apolo, que é o deus das profecias, o deus que prognosticava. E a terceira grande parte da medicina, o terceiro grande pé dessa medicina, desse tripé médico, que forma a arte médica, é a terapêutica. Então, inevitavelmente, você conseguir colocar-se na pele do próximo, entender mais a experiência humana, melhorar o seu imaginário cultural, isso te dá as ferramentas que permitirão maior empatia com o paciente, uma maior compaixão. As humanidades nos dão profundidade, capacidade reflexiva, maturidade e humildade. É só você começar a estudar as obras clássicas e quando você perceber o volume de obras clássicas, você com certeza ficará humilhado diante do tamanho, da quantidade de informação e de leituras maravilhosas que você realmente não tem a menor condição de abarcar numa vida só. Na história de nossa civilização, a ambição das humanidades não é nova. Como em toda busca cultural realmente qualificada, há que se voltar aos gregos antigos, fonte intelectual que, ao lado das culturas judaica e romana, moldaram em parte o cristianismo,
que sustenta toda a civilização ocidental, tão amada por uns, tão desprezada e odiada por tantos. Eu podia só ficar aqui falando de crítica cultural, crítica à civilização judaico-cristã e essa papagaiada toda. Mas o fato é que 99,999% desse bando de miolo mole que fica criticando a cultura ocidental não sabe nem o que é cultura ocidental, nunca estudou direito a cultura ocidental e já começou estudando crítico, sem se aprofundar verdadeiramente naquilo que deseja criticar. Então não é essa a proposta nossa. A nossa proposta ela é propositiva. A gente se propõe a estudar e não somente criticar. É claro que haverá um momento da crítica cultural, mas simplesmente só a crítica, por mais adequada e justa que seja contra muitas coisas erradas que se vê por aí, ela não basta por um esforço de uma reconstrução cultural, né? Para os antigos gregos, formar o indivíduo maduro, chamado spoldaios, era a finalidade da paideia, um imenso esforço cultural que levava o grego a aproximar-se de uma visão idealística do verdadeiro homem. Werner Jäger, em sua magistral obra Paideia, a formação do homem grego, nos lembra que, abre aspas, em contraste com a exaltação oriental dos homens-deuses, solitários, acima de toda medida natural, onde se expressa uma concepção metafísica que nos é totalmente estranha, em contraste com a opressão das massas, sem a qual não seria concebível a exaltação dos soberanos e a sua significação religiosa, o início da história grega surge como princípio de uma valoração nova do homem, a qual não se afasta muito das ideias difundidas pelo cristianismo sobre o valor infinito de cada alma humana, nem do ideal de autonomia espiritual que desde o Renascimento se reclamou para cada indivíduo. E teria sido possível a aspiração do indivíduo ao valor máximo que os tempos modernos lhe reconhecem sem o sentimento grego da dignidade humana? Não teria sido possível, né? Eu citei então o livro Paideia, de Werner Jäger. É uma leitura básica em filosofia, eu recomendo a todos, mas não exatamente agora. Agora, se vocês forem ler um livro, esse livro é um pouco mais volumoso, agora, para ler imediatamente junto com o módulo, permanece a dica de que leiam A Vida Intelectual e Aristóteles para Todos. A mais alta obra da criação humana para os gregos era o próprio homem vivo, e tal processo era consciente, o que guarda grandes paralelos com a busca cristã pela santificação tanto no Ocidente quanto no Oriente. O médico precisa trabalhar a si mesmo. Você não pode oferecer aquilo que você não é, que você não tem. Então você precisa trabalhar a si mesmo. O homem grego formado pela paideia encaixava-se em sua cidade, a polis, na qualidade de poeta, governante ou sábio. E hoje reproduzimos, conscientes ou não, essa antiga ambição quando repetimos que desejamos formar cidadãos. Mas sabemos de fato sobre o que estamos falando? A minha concepção, né, é que quando a pessoa fala cidadão, ela fala uma figura de linguagem. Ela fala uma bobagem que ela não sabe nem o que é. As pessoas, vamos formar cidadãos, e usam aquilo e falam aquilo de uma forma muito gratuita, muito leviana. E elas não têm noção exatamente do que é necessário, do que seria um bom cidadão. Esse é o objetivo das humanidades médicas, a formação do bom médico, ou do bom profissional da saúde, bebendo das fontes da alta cultura e das mais nobres habilidades humanísticas legadas ao homem contemporâneo. As humanidades trabalham o caráter do próprio médico, qualificando-o como um cidadão maduro, como alguém virtuoso. O intento de formar um bom médico hoje encontra ecos por toda parte, e a pretensão de praticar e ensinar a virtude não morreu entre nós, mesmo com a guinada utilitarista que a ética e a bioética contemporâneas tomaram. Talvez seja possível até uma síntese bem equilibrada entre o dever e o útil, entre o ideal e o pragmático. Mas é notório que, uma vez desprovidos do ideal, a tendência
é cair numa espiral de degradação e destruição de graves consequências, tanto para o indivíduo quanto para a sociedade. Quando a gente começa a estudar moral, quando a gente começa a estudar alta cultura, quando a gente começa a estudar humanidades médicas com profundidade, sempre tem aquele engraçadinho, né, que vem com aquele tom meio medíocre e fala: não, para que você vai estudar isso? Isso é tudo uma utopia, isso é bobagem. O que é uma pena, que a pessoa ela já mira o horizonte dela muito baixo. Nas humanidades médicas a gente mira lá no alto, né? Mirando lá no alto a gente não chega lá, mas a gente pelo menos tem uma boa chance de progredir um pouco. Agora, se a gente mirar embaixo, mirar em coisa ruim, realmente a gente está perdido, né? Resumindo então, humanidades médicas são elementos culturais de grande qualidade, capazes de auxiliar na formação de um bom médico em prol de um maior bem aos pacientes e à comunidade de forma geral, trabalhando por meio das virtudes, da estética e do conhecimento. E este é o objetivo do nosso curso Humanidades Médicas. E até breve. Um abraço.